E o mapa da Rebeca Andrade? Será que ela já estava destinada a ser uma grande campeã? Será que existiam pistas no seu mapa para que isso de fato acontecesse? Vamos dar uma olhadinha nisso agora no mapa dela. Bora lá pro computador pra gente ver. Uma das primeiras coisas que a gente procura quando a gente fala dessa temática de eminência e fama é a condição dos luminares. Pois, afinal de contas, quando a gente fala de um luminar, a gente está falando de luz, a gente está falando de coisas assim que que emanam luz, que emanam calor, né? Então, para os astrólogos árabes, né, uma das grandes promessas, digamos assim, de eminência e de fama no mapa seria, então, ter os luminares bem colocados no mapa. No caso da Rebeca, né, e para quem não sabe, em relação, né, aos luminares, a gente está falando de Sol e Lua, né, que são os astros que emitem luz nesse sentido, tá? E aí, quando a gente fala, né, dos luminares, a gente vai olhar, então, para o Sol aqui, certo? E vamos olhar também para a Lua. Quando a gente olha para esses pontos assim, a primeira coisa que a gente nota, né, é a questão da angularidade. Então, ou seja, eles estão em casas angulares, que são casas fortes do mapa. Se você não sabe o que são as casas angulares, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tal, que são então os ângulos da carta, né? Então, são os pontos de maior força do nosso mapa. Então, um testemunho muito proeminente, né, da Rebeca, então, é os luminares bem colocados no mapa. Quando a gente olha para dignidade desses luminares, eles não estão muito dignos, eles estão numa condição que a gente chama de peregrino. Eles são como se fossem visitantes numa casa. Quando a gente olha aqui para esse Sol e para essa Lua, né, como que eles se aspectam, como que eles se enxergam, como eles se relacionam? Eles se relacionam, então, através desse aspecto de 90 graus, que é uma quadratura. É um aspecto tenso, mas é um aspecto que gera um movimento entre os planetas que estão envolvidos, né? Porém, olha que interessante. O signo de Touro é o signo de exaltação da Lua. Então aqui a Lua se exalta, ela consegue amplificar os seus testemunhos, os seus significados. E aí então, quando a gente pensa na Lua como esse ponto que é muito pessoal, que vai significar o nosso corpo, que vai significar as nossas emoções. O Sol, ou seja, essa questão da fama, essa questão dos holofotes em cima dela, né, as luzes em cima dela e tal. Então isso exalta o seu corpo, exalta as suas capacidades de conseguir produzir resultados e produzir grandes feitos com o seu corpo, né, através então da projeção do Sol, através da projeção da fama. E perceba que é um Sol de casa 10, então é o Sol da carreira. Então a carreira que dá essa eminência para Rebeca, né? Então uma carreira muito fixa, né? Uma carreira muito sólida, muito estável. E o que me chama a atenção também é que a Rebeca justamente ganhou a sua medalha de ouro na prova de solo. E aqui a gente vê, né, o Sol em um signo de terra fixa. E justamente quando a gente fala de uma terra fixa, é uma terra que é plana, é uma terra que é simples, uma terra que é estável, né? E justamente, né, a prova que ela se sai melhor, prova que ela ganha, então, o seu ouro é a prova de solo. E o signo de terra fixa é o Sol que dá essa dignidade para a Lua. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente vê aqui no mapa dela, tá? Então, ok, mas ainda assim o Sol, ele tá peregrino, né? Ele não tem muita dignidade, digamos assim, para conseguir, então, fazer esses testemunhos serem tão fortes, digamos assim, né? Porém, quando a gente observa aqui, então, o grau do ascendente, então esse Sol aqui, ele também faz uma quadratura com o grau do próprio Sol aqui. Aqui é o domicílio do Sol, é a casa, é a morada do Sol. Então, quando esse ascendente se relaciona aqui, então, com a carreira, se relaciona, então, com a fama, né, aqui esse Sol, ele ganha muita dignidade que ele não teria aqui na carreira, mas através, então, do corpo dela, através, então, da sua mente, através, né, da sua capacidade de conseguir ter esses feitos, né, com o seu corpo, né, e com a sua mente também. Então isso ganha uma grande dignidade através da sua própria ação no mundo. Então isso aqui é muito interessante, muito potente de ver, né? Como esses pontos, que são pontos pessoais do mapa dela, tanto o Sol quanto a Lua, né? Dão esse primeiro testemunho, então, da fama e da eminência dela, né? Outro testemunho que é muito interessante.
Também, para alguns autores árabes, né, eles consideram que tem certos graus no zodíaco que eles concedem, então, essa fama e essa projeção também, né, para além desses testemunhos que a gente já falou, né, dos luminares angulares, né, eles também consideravam, então, esses pontos ali do zodíaco, né, como sendo pontos que favoreciam para isso também. Justamente o grau onde está o ascendente dela, que é 7 de Leão, é um ponto de eminência, né, um ponto que facilita para essas questões. E um outro ponto também, né, é o ponto do 16º grau aqui do signo de Aquário. Então, veja só, né, 2 pontos pessoais dela que dão mais um testemunho de fama e de projeção. Isso aqui é muito potente também, é muito interessante de ver aqui no mapa dela, tá? É bem legal de ver. E também um outro ponto que é bem legal da gente considerar quando a gente está analisando essa questão de fama e eminência no mapa de uma pessoa, é observar o lote da exaltação. Esse lote, então, né, ele vai falar pra gente, então, de onde que vai vir, né, quais são os insumos e as ferramentas e os modos onde o nativo pode encontrar, então, essa projeção e essa exaltação, digamos assim. E o lote de exaltação da Rebeca está aqui a 8 graus de Câncer, né? E quando a gente olha aqui, né, esse 8 graus de Câncer, que está mais ou menos aqui, aqui é o lote de exaltação. Mais ou menos aqui, tá? A gente percebe que esse lote, ele faz aqui um sextil, né? Tanto com o lote da fortuna, tanto com Saturno. Então, esse lote de exaltação, né, ele é regido então por essa lua, que mais uma vez a gente vê que é uma lua ali, né, que se exalta quando se relaciona então com a sua carreira, quando se relaciona com a questão de fama, de projeção social, né, então aprecia, né, encontra então a sua exaltação, né, através dessa luz que vem da carreira. Né? Então isso é bem interessante de ver aqui no mapa da Rebeca também, né? Como a gente olha por várias perspectivas, né? Essa temática de exaltação e essa temática de projeção social, né? São questões que se repetem várias vezes no mapa dela. E o último ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui é esse ponto aqui do lote do espírito. Porque o lote do espírito é o lote que a gente chama do que vai vir a ser. É o lote que fala daquilo que a gente precisa desenvolver na nossa vida, que a gente precisa criar, que a gente precisa cumprir, digamos assim, com uma certa missão de vida, entre aspas, né? Esse ponto seria quase que um ponto de karma. Então, ou seja, ele é um ponto que, de certa forma, a gente tem uma certa liberdade para fazer isso ou não na nossa vida. Então, quando esse lote está no signo de Escorpião, ele vai dar pra gente, né, essa característica de um nativo que precisa, então, desenvolver esse foco, que precisa desenvolver esse lado de conseguir suportar as pressões, de conseguir ter as emoções fixas, de conseguir ter esse lado muito obstinado em conseguir perseguir os seus objetivos, né, para ter essa frieza, né, para conquistar seus objetivos, para conquistar as suas metas de vida nesse sentido, tá? E aí, veja que interessante. Esse regente, então, do signo de Escorpião, na tradicional, é Marte. E Marte está aqui, na casa 3, retrógrado em exílio. O que dá pra gente um testemunho de uma dificuldade para conseguir chegar nesse ponto, para conseguir chegar, então, nesse estágio, né, digamos assim, que o próprio destino cobra dela, tá? Mas olha que interessante. Ele tá digno, né, por termo, ele tá nos seus próprios termos, então, ou seja, ele tá nas suas próprias condições. O signo de Libra é um signo de Vênus, então ele vai ser voltado para essas questões de estética, para essas questões de equilíbrio, para essas questões de formalidade das coisas, né? Tipo assim, de que as coisas precisam ter um senso estético, né? De que as coisas precisam ter ali uma certa classe, uma certa elegância nos seus modos, né? Veja que interessante, né? É justamente o que ela tem hoje, né? É o que a gente vê que ela conseguiu desenvolver, né, ao longo da sua vida, né? De conseguir ter esse lado da agressividade, esse lado da competitividade, né? Então, é transformado nesse lado estético, nesse lado voltado à arte, voltado então a seguir padrões, a seguir esse conceito muito rígido, né? Porque, enfim,
o signo de Libra é o signo de exaltação de Saturno. Então, ou seja, vai de fato exaltar a solidez, vai exaltar esse lado do senso estético apurado, né, de seguir os padrões, de seguir um objetivo ideal nesse, né, em relação assim, né? Quando a gente fala em relação às provas, né, da ginástica, né, existe um ideal a ser perseguido, e é um ideal de perfeição. E é um ideal extremamente impossível, né, de ser alcançado, mas é o que é cobrado. E por isso, então, que esse Marte, né, ele está em exílio, porque ele precisa buscar formas para conseguir alcançar essa perfeição que existe só no mundo das ideias, que existe só naquilo que é ideal, né? Então isso é bem interessante também de ver. E outro ponto que eu reflito bastante acerca da questão, assim, desse Marte em Libra, né? É por ter essa demanda de criar novas inovações. Por mais que tenha esse senso comum de que o signo de Libra é o signo dos indecisos, né? Mas na verdade, para a tradicional, é o signo, na verdade, dos inovadores. É o signo das pessoas que elas observam as coisas e elas criam novos caminhos para que aquilo se desenvolva. Então, quando a gente olha para a questão da ponderação do signo de Libra, ele pondera não porque ele está em dúvida, mas ele pondera porque ele está tentando criar um caminho diferente, ele está tentando criar uma inovação para aquilo que foi sempre feito do mesmo jeito. Então, quando a gente fala também de um Marte em Libra, ele vai empurrar os limites daquilo que é conhecido, ele vai buscar novos caminhos, ele vai buscar quebrar esses padrões de perfeição. E aí, veja que legal, né? Quando ela coloca lá música brasileira para tocar nos seus solos, né? É uma quebra de padrão, é uma inovação dela, né? Dela sambar ali, né? Na ginástica de solo, né? São inovações que ela vai trazendo. E o próprio fato também dela ter registrado o movimento com o seu nome, para mim é um testemunho muito forte em relação a esse Marte em Libra também, né, que vai buscar então novos movimentos, vai buscar empurrar esses limites daquilo que era conhecido até então, né, e de certa forma, né, ela tem esse senso de realização, né, nessa questão justamente de empurrar os limites das coisas, de querer buscar coisas novas, de querer criar novos caminhos para coisas que eram até então muito bem estabelecidas, né? Mas claro, tudo isso com muita seriedade, né? Porque, enfim, a gente está falando aqui de uma pessoa que tem um Saturno ali, né? Na casa 10 também, então muita solidez, muita simplicidade, né, nas coisas, né? Então cria coisas novas, mas são coisas novas que são simples, mas são bem elaboradas, né? Então o que me faz pensar também, né, de que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então é mais ou menos isso aqui que a gente pode tratar aqui do mapa da Rebeca, né? É um nível mais natal, digamos assim, tá? Aí, claro, a gente pode trabalhar também essas questões aí das revoluções solares, né? Pra gente compreender se esses testemunhos ainda, né, eles vão estar válidos daqui 4 anos ainda, né? Para as próximas Olimpíadas também. Eu não sei, eu não cheguei a investigar isso, mas se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo, né, observando essa temática aí do que pode vir a ser aí para os próximos anos da Rebeca. Beleza, gente? Falou, até o próximo vídeo e até mais.